Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e estamos hoje aqui então para uma videoaula sobre equações. Então, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco das propriedades da equação, definição e propriedades. Então, o que é uma equação? Uma equação é uma afirmação de igualdade entre duas expressões quaisquer. Tá? Então, uma afirmativa de igualdade. Bem, as propriedades que essas equações possuem são as seguintes: são 5 propriedades que a gente vai ver, né? Então, a primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Ela diz que U é igual a U. Né? Uma coisa sempre é igual a ela própria. Segunda propriedade das equações é a simétrica, que diz que se U é igual a V, então V também é igual a U. Né? Isso significa, a segunda propriedade muito importante, porque significa que eu posso trocar os lados das coisas numa equação, quando me é vantajoso fazer isso, né? Por exemplo, normalmente a solução de uma equação ela é dada de uma forma canônica em que se escreve x igual a, onde o x é incógnita, que eu quero descobrir o valor dela na equação, x é igual a tanto, sei lá, um valor qualquer. Né? Então, normalmente, na forma canônica de apresentar a resposta, o x aparece à esquerda, né, e o valor do x à direita da igualdade. Então, por exemplo, se eu tiver um valor igual a x, para colocar na forma canônica, eu posso trocar os lados, né, dessa equação da igualdade, então, né, para colocar na forma canônica x igual a tanto, né, tal valor, ok? Então, essa é a propriedade simétrica, vamos usá-la muito. Propriedade transitiva também é muito interessante, diz que se U é igual a V e V é igual a W, então U é igual a W. Se uma primeira expressão é igual a uma segunda e essa segunda a uma terceira, então a primeira é igual à terceira expressão. As duas últimas, talvez são as propriedades que mais vamos usar, a propriedade da adição, né? U é igual a U igual a V e W é igual a Z, então U mais W é igual a V mais Z. O que significa isso? Significa que se eu somar dos dois lados da igualdade, tá? Somar, e obviamente posso também subtrair usando a inversa aditiva, né? Então, se eu somar qualquer valor igual dos dois lados da igualdade, né? O esquerdo e o direito, eu vou manter a igualdade. Eu vou garantir que a igualdade se mantenha. E a quinta e última propriedade, que é a propriedade da multiplicação, é a mesma coisa com relação à multiplicação. Diz ali, ó, se U igual a V e W igual a Z, então U vezes W é igual a V vezes Z. Significa que se eu multiplicar, ou então dividir, fazendo uso da inversa da multiplicação, né? Se eu multiplicar valores iguais dos dois lados da igualdade, eu mantenho a igualdade. A gente diz que a igualdade se preserva na operação da adição e na operação da multiplicação. Tá? Eu queria ver aqui exemplos, então, de operações que a gente pode fazer para solucionar uma equação. Né? Então, as operações visam a transformar uma equação numa equação equivalente. Então, aqui eu mostro a equação dada, a equação equivalente, falo da operação. Primeiro exemplo aí, equação dada 2x mais x igual a 3 sobre 9. Então, a operação que vai ser feita é combinar termos semelhantes e simplificar frações. Observem que do lado esquerdo da igualdade nós temos 2x mais x, os dois termos são semelhantes, porque são termos em x, eu posso então obter na equação equivalente 3x. E do lado direito da igualdade eu tenho 3 sobre 9, 9 pode ser fatorado em 3 vezes 3, o 3 pode simplificar com 3, e isso resulta então em 1/3. O segundo exemplo, né, de operações, né? Então, por exemplo, tomando x mais 3 igual a 7, né? Eu posso adicionar menos 3 dos dois lados da igualdade. Pela propriedade da adição, isso preserva a igualdade, né? Mantém a igualdade. O menos 3 do lado direito vai anular com mais 3, e o menos 3 do lado esquerdo vai anular com mais 3,
e o direito vai ficar 7 menos 3, que dá 4. Isso resulta, então, em x igual a 4. Podemos subtrair dos dois lados da igualdade, né? Ou então subtrair 2x, ou então somar menos 2x, tá? Que isso, pela propriedade da adição, também preserva a igualdade, né? Então eu tenho 5x igual a 2x mais 4. Se eu subtrair 2x dos dois lados, fica 5x menos 2x dá 3x. 2x mais 4 menos 2x dá 4. 2x desaparece, né? Essa operação aí que nós fizemos aí, esse 2b ali, né? Subtrair 2x, visava a eliminar aquele 2x que estava ali à direita me atrapalhando, porque para solucionar essa equação eu precisava ter todos os termos com x do lado esquerdo da equação e todos os termos independentes sem x do lado direito, né? Então, a gente fez a operação que vocês conhecem lá com o tal do passa para cá, passa para lá, né? Mas esse passa para cá, passa para lá, que vocês não sabem bem o que é na verdade subtrair o mesmo valor de um lado e do outro lado da igualdade, preservando a igualdade pela propriedade da adição. O exemplo 2c é multiplicar por uma constante diferente de zero. Tem que ser diferente de zero, né? Então, 3x igual a 12. Se eu multiplicar por 1/3, né? A gente vai ter 3x dividido por 3 lá, dá x. E do outro lado vai ter 12 dividido por 3, que dá 4. Podemos dividir. Bom, aqui a 2c e a 2d é a mesma coisa. Só que eu estou mostrando que multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3, né? Porque 1/3 é a inversa da operação a divisão, melhor dizendo, é a inversa da operação da multiplicação, né? É aquela tal inversa da multiplicação, né? Eu quero, essas operações aqui, o pessoal tem que dar uma boa olhada. Esse material que eu estou apresentando aqui é do livro, então, do Demana. Se vocês pudessem dar uma olhada, então, no livro do Demana, de pré-cálculo, tá? Olhar bem esse quadro aqui, entender bem, ele apresenta alguns exemplos que eu não vou apresentar. Eu vou apresentar um material meu aqui, agora aqui na sequência, esse material aqui, né? Que fala então das operações, simplificação solução de funções, aplicando então essas operações, né? E eu enxergo essas propriedades, essas operações que nós mostramos ali, como então, como eu já falei, como uma balança com fiel, né? Em que a gente tem, de um lado, por exemplo, uma balança de feira, né? De um lado, por exemplo, tem feijão, o arroz, e do outro lado tem os pezinhos de metal. O que acontece se eu fizer a mesma operação de soma dos dois lados da balança, né? Ela está equilibrada, vamos supor. Então tem uma igualdade no peso dos dois pratos. Então, por exemplo, eu tenho 1 kg de feijão de um lado e 1 kg de pezinhos do outro. O que acontece se eu somar 1 kg de feijão do lado que já tinha 1 kg de feijão, vai ficar 2 kg, e eu somar 1 kg de pezinhos do lado que já tinha 1 kg de pezinhos, vai ficar 2 kg, é óbvio que a balança vai permanecer equilibrada. Se ela está equilibrada e eu somo pesos iguais dos dois lados da balança, ela se mantém equilibrada. Se eu subtraio pesos iguais dos dois lados da balança, ela também permanece equilibrada. Se eu multiplico os dois lados da balança pelo mesmo valor, também fica equilibrado. Se eu dobrar ou triplicar o peso de feijão num peso, fizer a mesma operação com os pezinhos de metal no outro lado no outro prato da balança, né? Se eu triplicar o peso de feijão lá, triplicar o peso de pezinho, se estava equilibrado, vai permanecer equilibrado, isso é óbvio, né? Então essas propriedades a gente tem que enxergar como a solução de equações passa pelo entendimento dessas propriedades. Aquelas operações de corta aqui, corta ali, passa para cá, passa para lá, são muito perigosas. Elas, se vocês aprenderam isso no ensino médio, elas levam a muitos problemas em muitos casos aqui da nossa disciplina de matemática elementar. Tentem pensar nas propriedades, pessoal, tá? Então é isso que eu falo aqui, né? Se uma equação é uma igualdade entre duas expressões, uma expressão alfa e uma expressão beta, né? Alfa igual a beta, o que significa aquela primeira propriedade que a gente viu, que alfa igual a beta é o mesmo que beta igual a alfa. Isso significa uma operação que eu posso transformar alfa igual a beta em beta igual a alfa.
Eu posso trocar os pratos da balança, né? E a balança vai continuar equilibrada. O que significa que se alfa igual a beta, né? Isso, se eu pegar os dois lados de alfa igual a beta e multiplicar por um A real, A vezes alfa igual a A vezes beta, eu vou permanecer com a igualdade, né? Aquela operação em que eu multiplico os dois lados pelo mesmo valor, né? E que nós usamos ali naquele material do Demana. E se eu tiver alfa igual a beta e eu somar um número A real dos dois lados, né? Vai permanecer a igualdade. Então, as operações que eu faço iguais dos dois lados da igualdade, a igualdade permanece, né? Ela se mantém. Então, é isso que a gente vai usar aqui nesse exemplo, então, de solução de uma equação do primeiro grau, né? Essa equação aqui, então, é 2x menos 1 mais 3 sobre 2 menos x igual a 3. Nós vamos fazer ela mostrando linha a linha, propriedade por propriedade, bem detalhado para vocês entenderem, então. Bom, a primeira coisa que se faz, quando a gente olha uma equação e tem possibilidade de usar a propriedade distributiva, que nós já vimos em vídeo aula anterior, o tal do chuveirinho, né? A gente usa o chuveirinho. A primeira coisa que se faz é eliminar essas distributivas. E nós temos aqui 2 vezes esse parente, x menos 1. Fazemos a distributiva, fica 2x menos 2. Continua ali, mais 3 sobre 2 menos x igual a 3. Então, aplicamos a propriedade distributiva. Temos frações. Quando a gente chega nesse ponto que tem frações, não importa quantas frações tiver, tá? A gente faz o MMC de todas as frações. Observem que os termos que não têm denominador, que é o 2x, o menos 2, o menos x e o 3, eles na verdade têm denominadores. Lá em conjuntos a gente viu que um número inteiro sempre é um número racional cujo denominador é 1. Então nós temos os denominadores 1 e 2 nessa equação, fazemos o MMC de todos os denominadores, tá? E nesse caso é o MMC de 1 e 2, que é trivial, é 2. Então usamos a técnica do MMC, que é uma técnica poderosa. Os alunos, aí se tivesse um monte de frações com um monte de denominadores diferentes, os alunos iam ficar passando fração de um lado para o outro, iam ficar fazendo soma de fração, subtração de fração. Isso é meio perigoso, pessoal. Então essa técnica do MMC, eu calculo o MMC de todos os denominadores e multiplico os dois lados da equação, que é uma operação que a gente sabe que preserva a igualdade, pelo MMC. Então eu vou multiplicar todo esse lado por 2 e esse lado que é o 3 também vou multiplicar por 2. Isso é justificado, né? A justificativa está aqui. É uma propriedade das equações, né, que eu posso multiplicar então os dois lados da igualdade, que a igualdade se preserva. Então aqui eu tenho de novo uma distributiva. Fica então 2 vezes 2x menos 2 mais 3 sobre 2 menos x. Fica 4x menos 4 mais 3 menos 2x igual a 2 vezes 3, que dá 6. E com isso, com a operação em uma operação, usando a técnica do MMC, um produto eu elimino todas as frações, quantas forem, ok? Tudo se resolve. E agora virou uma equação relativamente simples de fazer. Temos que aplicar então as propriedades. A primeira propriedade que eu uso são aquelas propriedades lá do início da disciplina. As propriedades, aquelas propriedades fundamentais, básicas da álgebra, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar aqui desse lado esquerdo da igualdade os termos que são semelhantes. Então, eu tenho que juntar o menos 4 e o 3 e operar eles. Okay? Porque eles são semelhantes, eles são os termos que são independentes. Depois, eu vou ter que juntar o 4x com o 2x, né, com o menos 2x, para operar com eles. Né? Termos semelhantes sempre são operados juntos. Então, a primeira coisa que eu faço, eu uso a propriedade associativa, que é aquela em que eu posso mudar a ordem dos operadores, tá? E eu digo que essa soma aqui, vai ser a primeira que eu vou fazer. Então, eu coloco parênteses em torno dela. Que soma é essa? É a soma do menos 4 com o 3. Tá? Então, aí eu estou fazendo uso da propriedade associativa. Agora eu simplifico o parênteses. Né? Menos 4 mais 3 resulta em menos 1. Então, tudo fica 4x menos 1, menos 2x igual a 6. Então, feita uma simplificação simples. Agora, pessoal, depois dessa simplificação, o que a gente vai fazer? Vai usar de novo a propriedade associativa, né, e juntar o menos 1 com o menos 2x. Epa, esses termos não são semelhantes. Por que eu estou juntando? Estou juntando
para fazer depois o que eu vou fazer a seguir. Então, vamos seguir. Então, eu junto aqui, coloco dentro de um parênteses o menos 1 e o menos 2x, né? Somados. Por que eu sempre junto fazendo uma soma? Porque a propriedade associativa eu defini para soma, ok? Então, eu sempre faço uma soma. Por isso que eu uso as inversas aditivas aqui dentro desses parênteses que estão dentro do parênteses maior, ok? Então, aqui eu fiz a propriedade associativa, eu juntei o menos 1 e o menos 2x dentro de um parênteses. Agora eu aplico a propriedade comutativa, eu troco os dois termos. Isso é permitido, então, por aquela propriedade lá no início, na primeira videoaula, no início da disciplina, então, de matemática elementar. Troco, então, a posição do menos 2x com menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu quero juntar o 4x e o menos 2x para conseguir operar. Então, eu uso de novo a propriedade associativa e junto aqui num termo dentro do parênteses, 4x e o menos 2x, ok? Agora sim, eu opero eles, simplifico, 4x menos 2x dá 2x. Resulta, então, depois disso, em 2x menos 1 igual a 6. E agora, eu posso usar aquela propriedade das equações, né? Em que eu posso somar qualquer valor dos dois lados da igualdade. Como eu tenho que isolar desse lado esquerdo da igualdade só os termos que têm x para poder solucionar essa equação, tá? Esse menos 1 está fora do lugar. Como é que eu elimino ele? Eu elimino um menos 1, tá? Tornando ele zero, somando mais 1. Correto? Então é isso que eu faço. Eu uso aquela propriedade das equações e somo mais 1. Se eu somo mais 1 de um lado da igualdade, tem que somar mais 1 do outro lado. Correto? Isso é a tal do passa para lá, passa para cá, mas na verdade é essa propriedade aqui das equações. Bom, agora o que eu faço? Eu uso a propriedade associativa, né, para juntar o menos 1 e o mais 1 para poder operar eles. Tá? Então eu junto eles dentro de um parênteses, dentro do parênteses eu tenho menos 1 mais 1, simplifico, menos 1 mais 1 resulta em 0, né? Então sobra 2x mais 0, né? Aqui eu pulei um passo, na verdade soma 2x mais 0 é 2x, né? Porque o 0 é o elemento neutro da soma. E do outro lado, 6 mais 1 igual a 7, né? Então, simplificado, eu obtive 2x igual a 7. Né? Agora, eu uso mais uma propriedade das equações para colocar isso aqui na forma canônica de solução de equações. Né? Eu preciso ter um x igual a tanto, tal valor. Né? E o que está me atrapalhando aqui é esse 2 multiplicando o x. Né? Isso aqui está me atrapalhando. Então, eu tenho que multiplicar pela inversa de 2, que é 1 sobre 2. Se eu multiplico de um lado, tem que multiplicar do outro. Essa é uma propriedade das equações. Mantém a igualdade, né? Que é isso que eu faço aqui, então. Aplico aquela propriedade das equações. Opero. 2 dividido por 2 dá 1. 7 dividido por 2 dá 7 meios. Né? Então, eu obtive isso aí. 1 vezes x igual a 7 sobre 2. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele pode ser eliminado. Fica x igual a 7 meios. 7 sobre 2. E é isso que a gente queria obter, né? Obter a solução, então, da equação, e o valor do x, então, para aquela equação é 7 sobre 2. Tá? Então, isso usando as propriedades. É muito importante entender isso e não usar macetes, não usar o tal do corta aqui, corta ali, passa para cá, passa para lá. Isso é muito perigoso. A pessoa tem que entender o que está fazendo e o que existe são essas propriedades que a gente mostrou lá do livro do Demana, ok? É isso aí, pessoal. Então, um abraço, bom estudo, tchau!